Estamos hoje discutindo aqui uma matéria nova que está em discussão na Câmara de Vereadores, que é uma fundação para ampliar o atendimento à saúde pública, que não mais só o SUS, que esta fundação, que tem um nome meio complexo aí, me ajudem a repetir o nome. Não, IMESF, é bonito. IMESF, Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Bom, vamos ver como é que os nossos telespectadores estão encarando, estão a favor ou contra até este momento. Uma parcial, por favor. Sim, 36%, não 64%. Até agora não está sendo aprovado pelo nosso telespectador essa fundação proposta pelo prefeito de Porto Alegre. Doutora Maria Rita, continue nos esclarecendo os pontos de discordância. Bem, eu gostaria de resgatar o que já foi dito aqui. Precisamos de mais equipes de saúde da família? Precisamos. Precisamos que o atendimento básico à população seja mais adequado, oferecido de maneira mais adequada, com maior número de consultas e assim por diante. É claro que precisamos. Agora, eu levo essa pergunta à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. De onde vai sair, de que cartola sairá, com a fundação do dito IMESF, a forma de financiar e de organizar o atendimento básico à população que não está sendo feito por essa prefeitura, que aliás tem quase 8 anos? Essa é a pergunta que eu faço. Bem, neste instituto, nesta fundação pública de direito privado, existe sim a brecha de que ela possa ser inchada com cargos de confiança, com contratações e assim por diante. Quando diz que poderão ser chamados, contratados para funções de livre contratação e demissão, quando se fala da possibilidade de chamar pessoal técnico imprescindível por até 24 meses, quando se pode dizer que isso está no projeto de fundação, que pode-se trazer especialistas, empresas especializadas para trabalho técnico ou científico, quando se fala em saúde, eu não tenho a menor dúvida que pode-se contratar alguns especialistas, que pode-se contratar alguns grupos e assim por diante. E mais, Lazier, tem o próximo furo que ainda ninguém falou. Mas não é bom contratar especialistas? Contratar da maneira que desejar esta fundação. E não por concurso público trazido pelos parâmetros da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Aliás, eu gostaria de dizer que os médicos, o sindicato médico, estão a discutir um plano de carreira com a Prefeitura de Porto Alegre há muitos meses. Deixa eu dar um exemplo vai acontecer. Do que pode acontecer nessa contratação a solos, não é parâmetro, mas era escandaloso. Eles contratavam uma consultoria. Exatamente. E o próprio Ministério Público nos mostrou que eram baixados do Google os documentos, essa é uma possibilidade, projetos para os quais a Solos pagou o dinheirão. Acredito que com essa prefeitura, simplificação, com a seriedade que tem o prefeito Fortunati e com a seriedade que tem a nossa Secretaria Municipal da Saúde, isto provavelmente não vai acontecer. Agora, quem garante que quando terminar esta gestão, em uma outra, isto não possa acontecer? Já aconteceu por aí adiante, nós sabemos que isto faz praticamente parte da história do nosso país. Então, é exatamente isso. Se não estiver amarrado na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, fazendo parte da administração direta, aqui poderão ser chamados outros profissionais. E mais, depois de instituída a fundação, existe o estatuto dela. E aí o estatuto abre a brecha, abre a possibilidade concreta de que outros possam ser chamados para fazer pesquisa, para fazer algum tipo de atendimento, para fazer levantamentos e assim por diante. E aí não são servidores públicos, não foram selecionados por concurso público e assim por diante. Então é por isso que tanto zelamos no nosso país que quem trabalhe no serviço público seja trazido por concurso público. Secretário Adjunto da Saúde de Porto Alegre, Marcelo Bócio. Eu gostaria de começar até por umas questões que a doutora Margarita colocou agora quanto à questão de contratação. Essas contratações que ela coloca são contratações por tempo determinado. Por que a gente coloca isso? Inclusive teve uma emenda do vereador Oliboni, onde ela reduziu pela metade esse tempo.
porque nós temos algumas situações seguintes. Como você trabalha com uma equipe, com um médico, um enfermeiro, um odontólogo, se você tem uma licença gestante, se você tem uma licença de saúde prolongada, você não vai ter condições de fazer um concurso e colocar médicos que ficam para suprir essas vagas no tempo dessa licença. Então você utiliza. Como hoje o serviço público tem os seus contratos emergenciais. Mas eu ia dizer isso, então, hoje é possível. Hoje é possível, no concurso público. Então por isso que está colocado aí. Os contratos que foram referidos são contratos com instituições de ensino, porque hoje nós temos a obrigação, Porto Alegre é o maior campo de ensino, de serviço-ensino, de integração serviço-ensino, que nós temos no Rio Grande do Sul. Por conta de toda a sua rede. Nós temos 172 serviços de saúde próprios aqui, mais todos os outros. Então, é o maior campo. Então, nós temos que atuar na formação dos profissionais da área de saúde. Mas tem algumas coisas interessantes que acho que é importante a gente colocar. Primeiro, cabide de emprego. Nós temos a proposta que vai até o limite das equipes que nós conseguimos colocar com o recurso que nós temos hoje e esperamos que o governo federal, como a presidente eleita colocou que a saúde é prioridade, aumente esse recurso, nós temos 1.371 cargos, que é o limite, e 3 CCs. O percentual dá 0,00001. Isso no Instituto. No Instituto. O projeto, 3 cargos de confiança. Todos os outros são concursados. Quantos são? Mais 1.371 para 3 cargos de confiança. Ou seja, não dá para dizer que é um cabide de emprego. Dá para você ter uma ideia da remuneração desses cargos aí? Hoje, a remuneração, ele vão de quando a quanto? Quanto a quanto? Nós temos uma situação seguinte. Hoje, é a remuneração que é praticado pela Fundação Instituto de Cardiologia, que vai, os níveis superiores, vai em torno de 3.500 até o salário de médico, que chega a 7.700, R$8.000, tá? E os de nível médio deles tem uma graduação que vai em torno de R$1.000 até R$2.000. Esse que é o valor que se tem. O que nós temos? Uma questão de vulnerabilidade do trabalhador. Por ser uma fundação pública, qualquer demissão ela tem que ser motivada. Não pode ter uma demissão. Tem que ser provada. Né? Tem que ser provada e tem que ter um motivo de demissão. Ou seja, tem que abrir um processo, uma espécie, um modo de sindicância. Porque estarão regulados por CLT? Por estar regulado por CLT e por ser uma fundação pública. Isso é da legislação. Sim, mas por ser CLT, se ele se julgar injustiçado, ele vai para o Justiça do Trabalho. Isso, mas aquilo também pode ir pela Justiça do Trabalho. Só que acontece que aqui, como é no estatutário, por ser fundação pública tem que ser motivado. Então o prefeito não pode demitir, o secretário não pode demitir, tem que ser motivado a demissão. Nós temos uma situação que foi colocada do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, em novembro, teve um congresso onde reuniu todos os conselheiros municipais de saúde do país, ou representante de todos os conselhos municipais que foi em Brasília, aonde tinha uma posição que era radicalmente contra a fundações, né? Que neste evento ele não colocou no documento que ia ser entregue à presidente eleita a questão de ser contra a fundação. Muito pelo contrário. Hoje, 50% do conselho, o secretário Casartelli estava lá, relatou 50% da plateia que estava lá, aplaudiu a fundação. Por quê? Porque isso é uma alternativa que se cria. Hoje nós falamos uma questão de filas, das 3 horas da manhã e tirar a ficha. Aonde nós temos a estratégia de saúde da família, nós não temos filas. Porque as pessoas são acompanhadas pelo seu médico de família. Os agentes comunitários, é assim. Então, o que nós queremos? Isso com essas 86 equipes que hoje existem. Equipes que existem. Nós temos 107 essas equipes vão às vilas? Todas. Nos locais de maior vulnerabilidade, onde nós temos os piores índices epidemiológicos, nós temos equipes de saúde da família, tem situações de violência, essas equipes geram um vínculo, os médicos permanecem a sua carga contratual trabalhando, né? E aonde nós temos os melhores resultados que a gente encontra em termos de saúde pública. Eu já fiz muitas perguntas, mas teve uma que me ficou palpitando, foi levantado pela doutora Maria Rita. Se já que propõe essa criação, por que então não cria equipes pelo SUS? Posso explicar por que é inviável fazer. Nós temos uma situação seguinte, com a municipalização da saúde, nós recebemos um grande número de profissionais da esfera federal e estadual, principalmente federal. Para se ter uma ideia, no ano de 2011,
para manter o quadro atual de servidores que estão trabalhando dentro da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos que nomear 1.200 cargos para manter, para não ampliar nada, manter o que nós temos hoje, 1.200 cargos. Se eu colocar mais 1.300 cargos da Estratégia de Saúde da Família, eu tenho que nomear no ano de 2011 2.500 cargos. Não existe estrutura municipal e recursos de folha que a gente consiga dar esse salto. Porque então, isso tem um impacto que hoje esses cargos municipalizados, eles não são cargos do município. Isso são recursos novos que a prefeitura tem que colocar. Quem paga a folha desses 1.200 é Estado e União. E isso o município vai ter que arcar agora, porque nós não podemos diminuir. Como é que nós vamos diminuir o volume de atendimento? Os profissionais que hoje atuam nas unidades básicas, e tem uma resolução do Conselho Municipal que definiu como a estratégia de saúde da família sendo a forma de atuação na atenção básica. Então repita, por gentileza, para esses cargos novos, 1.200 cargos que em 2011... Esta verba... É recurso novo do município que o município vai ter que aportar para manter a estrutura municipal existente. Perfeito. Isso vai dar um valor de quanto, mais ou menos? Por alto. Eu tenho um valor... Nós temos uma situação dos funcionários da Fugast, que infelizmente por uma decisão do Supremo, ainda nós não temos data, mas tem uma situação que 300 funcionários, hoje, eles vão custar 3 milhões por mês. O que hoje o Estado paga 1.300.000 para o município, que tem um salário diferenciado, vai custar 3 milhões por mês. A Fugast ainda existe? A Fugast ainda existe. Agora, por uma decisão... É uma fundação, né? É uma fundação. Mas é que aí... É uma fundação estadual. É uma fundação, a Fundação Universitária de Gastroenterologia. Tá. Só que o ingresso não era por concurso. Mas é estadual. É estadual. Então, o que nós estamos falando aqui? Primeiro, então tem uma resolução do Conselho que define a estratégia da família, que de fato é a melhor alternativa que hoje nós temos para atendimento da população. Porque eles não precisam ficar na fila, eles são acompanhados à sua residência, eles colocam. Então, acho que a gente tem que colocar. Nós tivemos 2 audiências públicas para tratar sobre esse tema na COSMAN, na Câmara de Vereadores. Eu participei das 2 audiências públicas. Previamente anunciadas. Previamente anunciadas, nós tivemos. O projeto de Canoas... Isso anterior ao projeto. Não. Depois do dia 24, que entrou o projeto na Câmara. O caso é parecido com Canoas? Da comissão da COSMAN. O caso é parecido com Canoas? Canoas, ela teve uma situação diferente, porque Porto Alegre... A fundação, ela é específica para a estratégia de saúde da família, atenção primária. Saúde da família. Atenção primária. Lá vai entrar o hospital, os postos de saúde 24 horas, as unidades... Aquele pronto-socorro lá de Canoas entra junto? Ele, inclusive, foi uma das motivações para a questão da fundação. Porque quando pegaram lá, era contratação por cooperativas, isso foi a motivação. O Hospital de Canoas, quando foi inaugurado, era super elogiado. Hoje ele está numa posição ruim, distante, né? O atendimento já não é o mesmo de antigamente. É que nós tivemos alguns... Eu não tenho como avaliar porque não tenho conhecimento de causa, mas pelo que eu conheci. Nós tivemos uma situação de contratação de profissionais por cooperativas que eram lá. Né? E isso sim é uma situação precária de contrato, né, que a gente coloca. Então, eu acho que nós temos uma situação, sim, que é uma questão. Nós temos que fazer o debate. Nós temos uma estrutura de saúde de Porto Alegre que hoje, que nós temos mais de 6.000 servidores públicos trabalhando, temos mais 1.000 trabalhadores que estão contratados. Trabalham na Secretaria da Saúde 6.000? 6.000 funcionários, servidores públicos. É a segunda secretaria mais numerosa? Eu acho que ela, contando ao todo... mais que a educação? Já é mais que a educação. Já é mais que a educação. Se nós contarmos todos os trabalhadores, inclusive, da Estratégia de Saúde da Família, nós passamos de 7.000 trabalhadores. Então, nós temos que pensar... os médicos? Todos. Sim, são os trabalhadores da saúde? Os trabalhadores da saúde. Para usar a linguagem do CPE, os trabalhadores na educação, trabalhadores na saúde, os médicos, inclusive. Então, nós temos que pensar que uma estrutura desse tamanho, nós temos que criar algumas alternativas para não colapsá-la e não inviabilizar. Muito bem. Intervalo. Vamos começar o próximo bloco pela vereadora Sofia Cavedon. Estamos aí tentando esclarecer o que é esta fundação. Ela tem uma importância extraordinária. Saindo ou não saindo, diz respeito à saúde dos porto-alegrenses mais carentes.
E a pergunta, o nosso telespectador, por tudo que já ouviu e que ainda vai ouvir no bloco final, é a favor da criação desta fundação proposta pelo prefeito ou pela prefeitura de Porto Alegre para atender a saúde básica na capital, e muita gente no interior deve estar pensando em fazer igual, porque Canoas e Novo Hamburgo criou. 3299-2361, sim, a favor, 3299-2362, contra. Voltamos.